Podemos começar a aula. É, Vocês lembram? Aliás, só o José Roberto me falou boa noite hoje. Vocês podiam me dar um boa noite mais animado? Boa noite, professor. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Alex. Boa noite, professor. Oi, Alex. Boa noite. Boa noite, pessoal. O Danilo falou aqui que está sem o microfone, então o boa noite dele vai ser aqui pelo chat. E aí, Alex, beleza? Até apareceu aí no vídeo para falar um oi. André tá ali, ó. Aí, tudo bem? Vai se alogar logo aí. Tá certo, ótimo. Ah, bom que daí todo mundo... A gente tá tendo aula, aí o Alex tá logado já aqui, ó. Vocês estão mantendo uma distância segura aí, Alex? Imagina, pai! Sim, com certeza. Porque estão longe do outro, é para manter a distância segura, para não ter problema nenhum. Vai Deus proverá. Foi ele que te segurou lá. Beleza. Então vamos começar aqui a aula. Aliás, ultimamente eu tô falando para todo mundo, né? Obrigado por me receber nas suas casas, porque realmente eu tô entrando aí na casa de cada um por meio dessas aulas. Aliás, antes de mais nada, como tá essa quarentena aí para vocês? Tá dando para... Vocês estão se cuidando? Tá funcionando bem? É muito importante vocês estarem cuidando bem da saúde. Sim, tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar, mas o pessoal tá usando máscara, tá tudo certinho? Ah, tadinho, né, pai? Tamo. A Jaiana falou aqui que o trabalho tá matando a gente, chefes estão tudo doido, né? Realmente, fazer home office não é fácil, né? A gente tem uma dificuldade muito maior porque tem que resolver os problemas da casa, né? E é mais difícil de se concentrar. Daí a gente vê que tem uma lâmpada piscando, daí você vai lá e troca, vê que tem alguma coisa suja, vai lá e arruma. Não tem essa de comer no quilo, tem que preparar comida. Então o negócio fica um pouquinho mais difícil, né? Aliás, depois da aula eu vou aqui fazer sopa de mandioquinha para mim, para minha esposa e para o Caião, que é o nosso hóspede aqui durante essa quarentena. Quer dar um oi aí, Caião? Deixou? Oi, gente. Vou fazer a prova depois, hein? É 81 anos. Boa noite. Mandando boa noite aqui, o pessoal. Boa noite. Ele, durante essa ele está fazendo a filmagem, a produção dos vídeos lá em Paraisópolis, e é um grande amigo, ele mora em Florianópolis, tinha acabado de mudar para Florianópolis, daí ele está ficando aqui em casa durante essa quarentena, né? Já é da nossa já era um grande amigo e está estreitando ainda mais laços agora. Ele está falando que tá se especializando aqui em direito penal e em processo penal, né? No final do semestre ele vai fazer a prova junto com vocês, tá certo? Vamos ver se ele aprendeu bem. Só que eu vi essa pessoa. Vamos lá, pessoal, podemos começar? Pode, professor. Pode. Vamos lá, então. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre atos de comunicação processual. É uma aula bem light, bem tranquila. Aliás, queria falar para vocês que está muito sossegado aqui para a gente concluir a nossa matéria. E daí, essa aula vai ser mais light e na semana que vem a gente vem com força total falando sobre as medidas cautelares, né? E daí, para falar sobre as medidas cautelares, e encerramos a nossa matéria. Inclusive, depois da aula, hoje, depois da aula, eu vou falar um pouquinho sobre a prova, tá certo? E daí, porque né, isso daí, com certeza vão surgir algumas dúvidas, daí a gente bate um papo sobre a prova e conversa com calma, tá certo?
Eu acho que todo mundo vai querer saber um pouco sobre a prova. Vamos lá, começando. Quais são os atos de comunicação processual? Aliás, atos de comunicação processual são aqueles atos que visam informar a parte sobre algo que já aconteceu, algo sobre algo que vai acontecer, ou mesmo sobre a própria existência do processo. Então, os atos de comunicação processual basicamente são três: a citação, a intimação e a notificação. A citação e a intimação eu vou falar com mais calma mais para frente, né? Por isso eu não vou entrar muito em detalhes agora, mas a notificação ela serve para informar um ato futuro, algo que vai acontecer ainda, né? Por exemplo, uma audiência que será realizada, um julgamento que será realizado. Então, só que essa notificação, ela geralmente é feita por meio de uma intimação, né? Então, se marca o ato processual e se comunica, fala assim, daí a intimação, como é para algo futuro, se intima da marcação do agendamento daquele ato processual, tá certo? Mas o mais importante, inclusive, é a citação, que vamos falar agora, tá certo? Então, vamos lá. A citação, ela é o meio pelo qual o acusado ele toma ciência que pesa contra ele uma acusação, que é uma ação penal que foi proposta contra ele. Então, nesse é o meio pelo qual o acusado toma ciência de que está sendo processado, pela citação que ele sabe que está sendo processado e por que está sendo processado, certo? Sem que ele saiba, sem a citação é impossível ele saber sequer que está sendo processado e muito menos quais os motivos pelo qual ele está sendo processado. Por isso que na intimação é necessário que venha uma cópia da denúncia, para que não aconteça como aconteceu com o nosso amigo Joseph K. no livro lá do Processo do Franz Kafka, que ele sabia que estava sendo processado, mas não fazia a menor ideia de qual era o motivo. Então, com isso, ele não poderia exercer a ampla defesa, não poderia exercer o contraditório. Ele simplesmente tinha que aceitar que estava sendo processado. Por meio da citação e da ciência de que a pessoa está sendo processada e sabendo os motivos pelos quais está sendo processada, a pessoa tem também a possibilidade de se defender. E para que se evite, para que não haja qualquer risco da pessoa não saber que está sendo processada, a citação ela é sempre na pessoa do acusado. Ela não pode, em hipótese alguma, ser feita na pessoa do procurador ou do representante legal. Ela sempre deve ser feita na pessoa do acusado, ela sempre deve ser feita pessoalmente. Então, ela não pode falar assim, não, entrega para o meu advogado a citação, não pode, entregue para minha mãe, não pode, precisa ser na pessoa do acusado, nem mesmo que a pessoa tenha uma procuração pública com poderes específicos para receber qualquer citação penal, ela não pode receber em nome do acusado, porque é um ato personalíssimo, correto? Pode falar, Roberto. Então, mas caso o suspeito, o suposto acusado aí não seja encontrado, ele nunca será citado? Então é isso que a gente vai ver, Zé Roberto. Você está querendo dar spoiler da minha aula, hein? Você já está querendo ir lá para frente. A gente vai ver assim, tem dois modos de citação que não são pessoais, um é por hora certa e o outro é por edital, que inclusive já está aqui no nosso slide, mas a gente vai ver com mais calma. Mas, via de regra, né, inclusive na citação por hora certa, há uma questão sobre a constitucionalidade dessa citação, se é constitucional ou não. Mas vamos seguir aqui e daqui um pouquinho a gente vai ver com mais calma o que acontece quando a pessoa não é citada. Vou fazer um pouco de suspense aqui para vocês, Zé Roberto. Beleza?
Tranquilo. Então, seguindo, a citação ela pode ser real ou ficta. Via de regra, ela é real. Então, ela pode ser feita por mandado de citação. Então, é um documento, né, um ofício é um documento que é expedido pelo cartório e assinado pelo juiz, em que manda o réu ser citado, que manda que vá ao endereço dele, né? Pode ser a casa, pode ser o trabalho. Mas pode ser por carta precatória, quando o réu reside numa comarca diversa do distrito em que ele está sendo processado. Então, por exemplo, o processo ocorre no Rio de Janeiro e a pessoa reside em São Paulo. Nesse caso, o juiz do Rio de Janeiro manda uma carta precatória para que o juiz daqui de São Paulo possa citar o acusado. Também pode ser por meio de requisição, que a gente vai ver no caso dos militares. Aliás, aqui nessa sala tem algum policial militar ou algum bombeiro? Na outra sala a gente tem um bombeiro e ele, inclusive, explicou para os colegas como é a questão da requisição. Aqui a gente tem algum policial militar ou algum bombeiro, Zé Roberto, alguém que possa me responder se... Não, professor, acho que tem o Edmilson, mas ele não está presente na sala hoje. Não está presente. Ele é bombeiro ou é policial militar? Ele eu acho que ele é militar. Militar? É que bombeiro também é militar, né? Que os dois são, né, os dois fazem parte da polícia militar, né? Só a função é diferente. Mas foi bem interessante. Nossa, me fugiu o nome dele. Eu acho que é o Alexandre. O Alexandre que explicou, foi bem interessante a explicação dele, né? Porque ele explicou como é feito direitinho essa citação lá dentro da corporação. Certo. Tem mais também aí, mas realmente me lembrei aí. Sim, mas aí, sempre... se quiser se posicionar, é só falar. Se quiser se posicionar, pode se posicionar. Se não quiser também, não tem problema nenhum, né? De qualquer forma, eu não... É bem interessante a forma. E, aliás, quem tá aí, os militares, parabéns aí por estarem se instruindo mais e também por estarem atuando aí durante a pandemia, um dos serviços essenciais, e acabam se colocando em risco para proteger a vida dos outros. Acho que a gente tem que fazer aí o reconhecimento nesse momento, né? Inclusive que eu sempre falo que existem mais bons policiais do que maus policiais e eu acho que o estudo é algo que inclusive melhora e muito a qualidade dos nossos policiais, né? Eu acho que seria muito interessante que todo policial militar tivesse que o serviço militar, né, na parte da PM, fosse todo bem parecido com o Barro Branco, né, que é como se fosse um curso superior. Ajudaria muito a melhorar a qualidade da nossa polícia. Professor, só corrigindo, o Edmilson, ele é do Exército, ele é um oficial do Exército da Reserva. Legal. Mas daí ele sabe também, porque é a mesma forma. Tanto o Exército, quanto a Polícia Militar, quanto o Corpo de Bombeiros. Mas voltando aqui, né, feito o elogio, vamos voltar aqui para nossa aula. Mas a requisição ela é feita principalmente é feita com relação aos militares, então Exército, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Marinha, Aeronáutica, né, tudo isso é por meio de requisição. Ou se não, por meio de carta rogatória quando a pessoa mora no exterior, mora em outro país. Então, muitas vezes a pessoa ela está sendo processada no Brasil, mas ela mora em outro país. Pode, né, por exemplo, aquele caso do Legacy, que bateu no avião da Gol, né, no Boeing da Gol, e causou a morte de milhares de pessoas. Essas pessoas, o piloto, o copiloto, né, a tripulação,
ela teve que ser citada por carta rogatória. Então, mandaram um processo lá para os Estados Unidos para que eles fossem citados lá. E por meio de... E a citação também pode ser ficta se ela for feita por meio de edital ou citação por hora certa. Né? No caso, a gente vai ver os dois tipos com mais calma daqui um pouquinho, mas a ficta é quando não se dá o mandado de citação, não se dá, inclusive, a denúncia em mãos do acusado, mas presume-se que ele foi citado, e a gente vai ver quais são os efeitos jurídicos de cada uma, porque é muito diferente o efeito jurídico de quando a pessoa é citada por edital e de quando a pessoa é citada por hora certa. Tá certo? Então, vamos seguir aqui e falar um pouquinho sobre os requisitos da citação. Então, o primeiro requisito da citação é o nome do juiz, né? A pessoa ela tem o direito de saber qual é o juiz que irá julgá-la. Então, é por isso que tem o nome do juiz. Além disso, deve ter o nome do querelante ou do réu, obviamente, quando possível, né? Se não sinais que possam identificá-lo. Além disso, o endereço do acusado. Esse endereço ele pode ser o da residência, pode ser do trabalho, inclusive se o juízo conhecer mais de um endereço, ele pode colocar todos os endereços nesse mandado de citação. Não há problema nenhum. Professor, embora a pessoa não tenha endereço fixo? Então, se a pessoa não tiver endereço fixo, isso é um problema. Por exemplo, morador de rua, né? Foi nesse caso que eu pensei. Exato, porque morador de rua, nesse caso, tem que, se não é possível colocar o endereço, no morador de rua é mais complicado ainda, mas imagina só que a pessoa mora numa favela, mora numa comunidade em que não existem, em que não tem o nome das ruas, não tem o nome das vielas, porque tem algumas comunidades que existem o nome das vielas, mas tem comunidades que não tem sequer o nome da viela, mas pode colocar a forma pela qual essa pessoa pode ser encontrada. Então, por exemplo, ainda que não coloque o endereço, vai colocar os sinais indicativos, né? Vai colocar a localização da residência da pessoa. É muito mais difícil, né, a situação nesse caso, mas a lei prevê que seja possível fazer dessa forma. Agora, com relação ao morador de rua, em geral, a pessoa morador de rua, geralmente, quando é processado, ele é preso já em flagrante, daí ele já toma ciência naquele momento, já tem inclusive o juiz já, nas cautelares, coloca comparecimento periódico em juízo, e daí a pessoa acaba tomando ciência quando vai até o cartório, tá? Isso daí pode acontecer, isso daí acontece com mais frequência quando a pessoa é moradora de rua. Eu estou passando isso que é a questão prática, né? Quem que perguntou foi o Alex? O Victor. O Victor. Ah, tá, Victor. Então, professor, e uma outra dúvida também, não sei se é cabível, mas na citação pode ser identificado também por características físicas? Pode ser identificado por características físicas. Imagina só, Victor, que você não saiba, que o juiz, que o Ministério Público não saiba o nome do acusado. E daí é possível que se caracterize que se individualize por características físicas. Então, eu falo, olha, um homem de 2 metros e 12 de altura, de cerca de 2 metros e 10 de altura, a tatuagem no braço esquerdo com uma carpa, com a Nossa Senhora nas costas, pode fazer assim. Eu vou ser bem sincero, Vitor, eu nunca vi uma citação, aliás, nunca vi um processo em que não se caracterizasse, não se colocasse o nome da pessoa, né? O que mais próximo disso foi não colocar o nome completo, então colocar o primeiro nome, colocar o vulgo e
mas não colocar o nome completo porque não tinha essa individualização, e daí essa individualização só chegou depois no decorrer do processo. Mas foi o mais próximo que eu vi, tá certo? A questão de não colocar sequer o primeiro nome, eu nunca vi. Tá? Mas a lei prevê que pode. Beleza, obrigado. Nada. Também é preciso colocar o objetivo da citação. Né? O objetivo da citação, e não basta que seja colocado somente o artigo no qual ele está sendo processado. É preciso colocar o artigo e também colocar um resumo dos motivos da citação, né? Por que que ele está sendo processado. Só um momento, deixa eu ver se o meu carregador está aqui, que vai acabar a bateria daqui um pouquinho. Isso. Obrigado, Caio. O Caio tá pegando o carregador, porque daqui a pouquinho vai acabar a bateria. Eu não quero que caia com a gente no meio da aula. Mas é preciso pelo menos um resumo do que ele foi, do que a pessoa está sendo acusada. Então, por exemplo, tem que colocar que no objetivo, citar fulano de tal para que apresente resposta à acusação no processo ao qual é imputado a prática de furto por ter subtraído no dia tal a quantia de R$ 50 da vítima tal no endereço tal. Então, pelo menos um resuminho, ainda que de forma bem sucinta, 2 ou 3 linhas, para que a pessoa saiba por que está sendo citada. Além disso, também é preciso colocar o juízo, né, qual é a vara, qual é qual a comarca, qual é a vara e o local onde tramita o processo, e se já tiver sido marcado algum ato processual, o dia e a hora em que a pessoa deve comparecer, né? No caso de já ter marcado, por exemplo, uma audiência, daí já nesse mandado de citação já deve aparecer o dia e a hora em que a pessoa deve comparecer à audiência. E, finalmente, o juiz também tem que assinar, tem que colocar a rúbrica nesse mandado de citação. Sem a assinatura do juiz, a citação ela é inválida. E daí, vamos para as exceções, né? A gente falou que, como a gente falou, o mandado de citação ele é a regra, mas é possível que existem algumas exceções. Por exemplo, o militar. O militar, ele não é citado pessoalmente, né? Quem recebe a citação é o chefe de serviço. Então, ele vai receber um ofício de requisição e o chefe de serviço que vai receber esse ofício e vai encaminhar ao militar. Isso daí é importante, inclusive, para garantir a lisura, o bom funcionamento das instituições militares. Primeiro, porque o militar, ele presta um serviço essencial de defesa, ou da segurança pública, no caso dos bombeiros e policiais militares, ou no caso do país, defesa da soberania nacional. E também para garantir um controle do militar, para que a pessoa, né, o chefe de serviço, caso essa pessoa esteja sendo processada, saiba que o seu subordinado está sendo processado, e se tiver algum problema, né, se tiver alguma incompatibilidade, para que mude essa pessoa de função. Então, imagina só que um militar, né, ele está sendo processado por fazer parte de alguma milícia, né? Então, a gente sabe que aqui em São Paulo não é um problema muito grande, isso aí, mas no Rio de Janeiro é um problema enorme, a questão das milícias. A gente sabe que lá no Rio de Janeiro as milícias são compostas principalmente por policiais e por ex-policiais,
e acabam cometendo os mais diversos crimes. Imagina só que um policial, né, se descobre, está sendo processado por integrar alguma milícia. Nesse caso, o chefe do serviço, ele deve ter conhecimento disso até para que, se necessário, se caso ele ache necessário, afastar esse policial do serviço externo, para que essa pessoa fique somente no serviço interno, se assim o oficial achar conveniente. Professor, Pode falar, Zé Roberto. por gentileza, mas aí a citação é pela Justiça Militar, pela própria Justiça Militar, é isso? Não. É feita no batalhão. Então, o que acontece? O oficial de justiça, ele vai até o batalhão e ele entrega uma requisição, um ofício, uma requisição para o chefe do serviço. E no batalhão, ele entrega e vai embora o oficial de justiça, já não é mais problema do oficial de justiça. E quem vai intimar, quem vai citar o militar vai ser o chefe de serviço. Então, o oficial vai chamar a pessoa para falar, olha, eu estou com uma citação aqui para que você, porque você responde por um processo penal, e daí vai passar para ele, vai dar toda a documentação para ele, mas quem vai fazer é a justiça estadual, no caso, obviamente, do processo penal comum. Aqui a gente está estudando o processo penal comum, porque o processo penal militar ele tem diversas peculiaridades, o direito penal militar tem diversas peculiaridades. Mas eu dei o exemplo da milícia, mas pode ser, por exemplo, uma pessoa que trabalha dentro do setor administrativo e está sendo processada, por exemplo, por fraude em licitação. A gente sabe que tem corrupção em todos os lugares, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Há pouco tempo atrás eu li uma notícia de um aeroporto na Alemanha que foi superfaturado e custou 6 vezes mais do que o preço normal. Né? Se tem na Alemanha, né, que o pessoal é super metódico, imagina no Brasil. Mas, evidentemente, também existe corrupção dentro dos quartéis, assim como existe corrupção dentro das empresas. E nesse caso, né, imagina um oficial que esteja lotado no administrativo, cuidando de licitações, e daí chegue ao conhecimento do chefe de serviço que ele está, de alguma forma, sendo processado por fraude em licitação, até cautelarmente. É interessante que ele não mais fique lotado naquele expediente para evitar, né, eventuais fraudes. Obviamente, respeitando-se a presunção de inocência, mas muda essa pessoa de função. Assim como no caso do funcionário público, né, em que o funcionário público ele recebe um mandado. Nossa, só apareceu um mando aqui. Tem que aparecer mandado de citação, mas também chega uma notificação para o chefe da repartição em que ele trabalha, né, pelos mesmos motivos do policial militar. Primeiro, para que já que o serviço público são serviços via de regra essenciais. Então, para que aquele serviço não seja paralisado no dia que a pessoa precise comparecer ao fórum, ou comparecer à audiência, e também para garantir a lisura no funcionamento do serviço público. Imagina que é uma pessoa que está no administrativo, que trabalha na Secretaria de Obras, por exemplo, do governo do Estado, e está sendo processado por superfaturamento em obras públicas. Obviamente, é interessante que esse funcionário público, ainda que cautelarmente, seja afastado das funções, né, para que não fique tão próximo para que não paire sobre a instituição qualquer dúvida sobre a lisura dos processos licitatórios. Então, nesse caso, o chefe da repartição também é notificado. E, obviamente, quando a pessoa está fora da jurisdição, deve haver a pessoa é citada por carta precatória, né? O juiz ele não pode mandar um oficial de justiça citar uma pessoa em outra cidade. Por quê? Porque não está na jurisdição dele.
Então, quando a pessoa mora em outra cidade, se envia uma carta precatória para aquela cidade. Então, por exemplo, a pessoa precisa ser citada em Santos, né? Só que o processo corre aqui em São Paulo. Então, o juiz de São Paulo vai mandar um processo, essa carta precatória para Santos, para que o juiz de Santos cite o acusado. Importante que nessa carta precatória, né, em que a pessoa vai ser citada, também vai ser citada pessoalmente, né? Então, a única diferença é que o oficial de justiça é um oficial de justiça designado pelo juiz de Santos, mas deve conter nessa citação a sede da jurisdição deprecante e deprecada. Deprecante é quem mandou a carta precatória e deprecada é quem recebeu a carta precatória. Tá ok? Pessoal, por enquanto, alguma dúvida? Ou tá tudo certo? Tudo tranquilo. Tá ok. Tudo tranquilo? Vamos fazer o seguinte, eu vou derrubar aqui porque a gente tem um pouco mais de 1 minuto só de Zoom. Eu vou derrubar e já mando aqui para o Zé Roberto o link para vocês entrarem novamente, tá certo? Beleza.